Sabe, vira e mexe eu ouço dizer que os cientistas entendem a vida na Terra através do DNA. Eles até constroem aquela, como se chama? A árvore da vida, tipo essa aqui. Mas como funciona esse processo? Nossa, esse assunto é muito interessante. Na real, a árvore da vida é como os cientistas organizam as relações de parentesco entre os seres vivos, para entender como a vida foi se desenvolvendo na Terra. Isso é, a história evolutiva dos seres vivos. E para construir essa árvore, os cientistas usam vários conhecimentos diferentes. Por exemplo, eles estudam fósseis que dão pistas de como eram alguns seres vivos e de quando eles viveram. Esse fóssil aqui, por exemplo, mostra que dinossauros tinham penas. Eles também comparam características internas, externas, genéticas, fisiológicas, comportamentais das espécies viventes, as de hoje em dia, e agrupam elas com base no critério de parcimônia. Ou seja, os seres vivos mais parecidos ou supostamente mais aparentados ficam no mesmo grupo. Afinal, quanto mais diferentes, mais distantes ou menos aparentados eles devem ser. É como se a gente fosse uma grande família. Por exemplo, é mais provável que um ser humano seja mais próximo de um chimpanzé do que de um rato, mas com certeza um humano é mais próximo de um rato do que de um sapo. E um sapo, por sua vez, é mais próximo de uma rã do que de um humano, chimpanzé ou rato. Agora, todos esses são mais aparentados entre si do que uma minhoca ou uma água-viva. Assim, os biólogos vão construindo aquela famosa árvore da vida. Em resumo, a árvore é construída com base em uma hipótese de que todos os organismos vivos compartilham um ancestral comum. Então, quanto mais próximos os grupos, mais recente é o seu ancestral. E quanto mais distantes, mais antigo é esse ancestral comum. Quer ver? É igualzinho acontece com a nossa família. O ancestral comum mais recente entre nós e os nossos irmãos são os nossos pais. Mas entre a gente e os nossos primos são os nossos avós. Ok, mas até agora falamos só de animais. Quando falamos de outros seres vivos, a coisa complica um pouco mais, né? Por exemplo, será que um fungo está mais próximo de uma ameba, de uma planta ou de uma bactéria? Bem, os biólogos conhecem a fundo as características de fungos, amebas, plantas, bactérias, sabe, coisas que a gente nem imagina. Mas, de fato, só olhar para essas características pode acabar não permitindo que a gente forme os grupos da forma mais acurada possível. É aí que entra o superpoder do DNA. Afinal, ele está em todos os seres vivos. É ele que tem as informações de cada um e, ainda por cima, é ele que é passado de geração em geração. Se ele nos ajuda a entender informações sobre a nossa família, como nos testes de ancestralidade, por exemplo, imagina o poder dele para a gente entender a história da vida na Terra. Espera um pouco, mas então o meu DNA é igual ao de todos os outros seres vivos? Bem, eu diria que sim e não. As moléculas de DNA encontradas em cada uma das suas células apresentam a mesma estrutura e funcionam da mesma forma que as moléculas de DNA das células de um chimpanzé, de uma mosca ou de um grão de arroz. Tá vendo essa molécula de DNA aqui? Tô. Olha só, ela é formada por partes menores chamadas de nucleotídeos. Eles se combinam aos pares e formam algo que parece um zíper fechado e torcido em forma helicoidal. Quanto mais pares de nucleotídeos, maior vai ser a molécula de DNA. Um lote de DNA da espécie humana tem mais ou menos 3 bilhões de pares de nucleotídeos, é muita coisa. O das moscas das frutas tem 140 milhões, já o do arroz tem 380 milhões. Então, quanto maior o DNA, maior a espécie? Para responder, eu vou te mostrar o número de pares de nucleotídeos de diferentes espécies. Dá uma olhada nessa tabelinha. Parece não existir uma relação entre o tamanho das espécies e o número de pares de nucleotídeos do seu DNA. Por exemplo, um camundongo tem mais nucleotídeos do que um cachorro. Mas então, o que faz as espécies serem diferentes? É que quando a gente compara quimicamente os nucleotídeos do DNA, a gente encontra apenas 4 tipos, que são diferentes só pela base nitrogenada que eles têm: adenina, timina, citosina e guanina, os famosos ATCG. Todas as espécies têm esses mesmos nucleotídeos, mas em quantidades muito diferentes e numa ordem específica em cada espécie. Então, deixa eu ver se eu entendi. O DNA é feito de umas partes chamadas de nucleotídeos, mas eles têm 4 tipos: A, T, o C e o G. Daí, dependendo da quantidade deles,
a molécula de DNA pode ser mais comprida ou mais curta. E dependendo da ordem em que os nucleotídeos se encontram, ou seja, a sequência deles, a informação escrita no DNA é diferente. É isso que faz o DNA ser de uma ou de outra espécie? É isso aí. Existem trechos de DNA mais importantes ou menos importantes para caracterizar uma espécie, mas em essência é isso mesmo. E como os cientistas sabem, só lendo o DNA, onde uma espécie está na árvore da vida? Boa pergunta. Esse é o pulo do gato. Quanto maior a semelhança do DNA de duas espécies, ou seja, das suas sequências de nucleotídeos, maior é o grau de parentesco evolutivo entre elas. Essas espécies descendem de um ancestral comum mais próximo, mais recente. E essa informação é usada, então, pelos cientistas para ajudá-los a construir a árvore da vida. A análise da comparação dos genomas da espécie humana com os genomas do chimpanzé, da mosca e do arroz permite reforçar a ideia de que o ser humano tem um grau de parentesco maior com o macaco do que com a mosca, por exemplo. Faz sentido. A gente não tem nada a ver com arroz. Ah, minha cara, é aí que está a beleza da biologia. O arroz, que de fato apresenta muitas diferenças em relação à espécie humana, tem inúmeros trechos de DNA idênticos ao nosso, juro. E isso sugere um grau de parentesco com a gente. Alguns desses trechos do DNA, conservados ao longo de tanto tempo da evolução, devem ter informações essenciais para a sobrevivência desses seres vivos tão diferentes. Então, na verdade, o arroz é como se fosse um primo nosso muito distante, mas ele está na grande família da árvore da vida. Entre o ser humano e a mosca da fruta, são mais de 1.500 trechos comuns que asseguram as funções vitais dessas duas espécies. Mas só comparar a semelhança da sequência do DNA faz sentido biologicamente? Faz sim. O que entendemos hoje em dia é que uma espécie vai acumulando mudanças no DNA que se refletem em mudanças nas suas características. E assim, a espécie muda ao longo do tempo. A gente está falando numa escala de milhares de anos. Milhões até, tudo bem? E se, por exemplo, surge uma montanha no lugar onde uma população de uma espécie estava, que separa os dois grupos e impede cruzamento entre eles. Um deles vai acumular mudanças muito diferentes das do outro grupo. E no futuro, pode ser que essas mudanças sejam grandes o suficiente para agora a gente ter duas espécies diferentes. Entendi. Então, o DNA de duas populações de uma espécie pode se diferenciar tanto que as características de cada uma delas ficam diferentes o suficiente para serem duas espécies distintas depois de muito tempo. Isso aí. É isso que está por trás da árvore da vida. As semelhanças e diferenças no DNA e nas características dos seres vivos. Agora eu entendi o que é essa tal de árvore da vida, mas eu ainda queria entender como é que os cientistas conseguem ler o DNA, saber a ordem dos nucleotídeos. Eu te conto no próximo vídeo, tudo bem? Tudo bem, sim, bora pra lá. Bora!